Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Livre-se de Crenças Limitantes. Antes de entrarmos no tema específico desse vídeo, eu quero pedir para você encarecidamente, por favor, curta, comente e, principal de tudo, compartilhe esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas. YouTube compreenda que o canal tem relevância e importância e recomende ele para mais pessoas, para que assim mais pessoas venham a entrar em contato, né, com essas nossas considerações bíblicas aqui, e quem sabe nós podemos ajudar uns aos outros a crescer em sentido espiritual. Nesse vídeo de hoje, né, estou gravando ele aqui no dia 23 de agosto de 2023, nós vamos falar um pouquinho sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos do 15 ao 17. Alguns aí dizem que esses versículos mostram que o próprio Jesus apoia o sistema de comissão judicativa e desassociação das testemunhas de Jeová, que ele apoiava a punição. E ali ele dá a instrução de como é que se deve fazer isso. Mas será que o Evangelho de Mateus 18, do 15 ao 17, realmente apoia o que as testemunhas de Jeová ensinam e praticam nas suas congregações? Isso também também se aplica a qualquer outra organização religiosa que manipula a palavra de Deus a fim de aplicar uma punição que não tem base bíblica, só com o intuito de calar aqueles que não concordam mais com a sua cúpula, com aqueles que tomam as decisões, com os corpos governantes, por assim dizer. Então, temos que ficar atentos para poder interpretar e entender da maneira correta qual é o significado do Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos do 15 ao 17. Eu fiz uma pesquisa com base única e exclusivamente na Bíblia para tentar entender, né, esse ponto. E se eu cometer algum erro aqui, também estou aberto para você vir aqui, me chamar a atenção, especificar, Ricardo, nesse aspecto aqui, eu acho que não é dessa forma, é dessa outra aqui. Então você está livre para fazer isso. E eu agradeço muito, porque o objetivo aqui do canal, como eu disse, é apresentar as verdades com base na Bíblia, aprender e crescer juntos em sentido espiritual. Então ficaria muito grato se você deixasse um comentário mostrando aspectos que precisam ser melhorados, aspectos que você concorda, ou se você discorda, o porquê. Explique de maneira educada, não como fazem os irmãos Testemunhas de Jeová, que entram aqui com perfis falsos, nomes fakes, né? E às vezes agridem a pessoa, né? Quem está falando. Ele não consegue atacar o argumento e ataca a nós como pessoa. É o famoso ataque ad hominem. Isso aí, as testemunhas de Jeová são craques em fazer isso. Quando elas começam a perder no argumento, elas passam a atacar a pessoa. Isso aí é uma coisa normal praticada pelas testemunhas de Jeová. Então, para fazer essa consideração, nós vamos usar a Bíblia King James 1611, vocês estão vendo aqui. Essa aqui é a versão Slim, né, que tem os versículos aqui descritos de uma forma com uma fonte um pouco maior. Como a gente já está um pouquinho mais velho, né, precisa até usar óculos para poder enxergar. Então nós vamos, primeira coisa, fazer a leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos do 15 ao 17. Vamos ler aí, parafraseando e comentando esses versículos. Então diz assim a Bíblia: além disso, se teu irmão pecar contra ti, vai e diz-lhe a sua culpa entre ti e ele somente. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Então essa aqui já é a primeira instrução e é onde nós já vemos que as próprias testemunhas de Jeová não aplicam isso aqui. É difícil a testemunha de Jeová que vê um irmão cometer um pecado, dar um passo em falso e chegar somente ele para aquele irmão pecador e dizer para ele: ô meu irmão, olha, você está falhando nesse aspecto aqui, você precisa corrigir isso, eu posso te ajudar? Não tem testemunha de Jeová que faz isso, é difícil. Não vou falar que não tem, é preciso corrigir isso, mas é muito difícil quem segue isso. O primeiro passo que uma testemunha de Jeová dá quando ela vê alguém cometer um erro, uma falha, sabe o que é? Primeiro ele vai falar com a esposa dele, se for um homem, ou se for uma mulher, vai falar com o marido,
Aí vai falar primeiro com as outras pessoas na congregação. Se tiver alguém maduro que falar para ela assim, ô minha irmã, em vez de você estar falando para mim aqui, você já procurou o irmão e já tentou chamar a atenção dele, às vezes ele está dando um passo em falso e não está se apercebendo disso. Esse seria o procedimento correto. Né? Então, primeiro, ir lá e apontar para aquele irmão pecador aonde é que ele está errando. Essa é a primeira coisa que Jesus falou. Aí, em seguida, ele diz, no versículo 16, se, porém, olha, você tentou fazer isso, né? Falar para ele, irmão, você está errando, precisa melhorar. Aí Jesus instrui. Se, porém, ele não te ouvir, então leva consigo mais um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas cada palavra seja confirmada. Aí você tentou, ele não te escutou. Você vai fazer o quê? Pega mais um irmão da sua confiança, que você sabe que não vai ficar espalhando nem fofocando, ou outro, ou 2, né, que tem essa mesma índole de ser uma pessoa confiável, que não vai espalhar aquela situação que está ocorrendo, vai chegar lá no irmão ou na irmã que está cometendo o erro, olha, como eu tentei falar consigo e não foi possível, você não me atendeu, eu trouxe comigo aqui mais o fulano de tal e o fulano de tal, então nós estamos aqui tentando te ajudar num espírito de amor cristão para você corrigir o seu passo, né, e voltar para o caminho correto. Então é isso que Jesus instruiu aqui. Né? Então você vai pegar mais um ou 2 irmãos aí que você confia, não precisa ser um ancião, não precisa ser o pastor da igreja, é 1 ou 2 irmãos da sua confiança mesmo, né? Talvez membros da sua família imediata, e vai lá e conversa com esse irmão perante essas 2 testemunhas. E aí o versículo 17 diz, se ele não escutar nem mesmo assim, e se ele recusar ouvi-los, diz-o à igreja ou à congregação, mas se recusar ouvir a igreja, seja ele para ti como um homem gentil e um publicano. Observaram o aspecto aí? Só em último caso é que vai se levar o assunto à igreja, à congregação. Depois que você tentou falar pessoalmente com o pecador e ele não te escutou, aí você vai pegar 1 ou 2 irmãos da sua confiança, talvez parentes seus próximos, e vai chamar a atenção dele. Se ele não ouvir, depois dessas 2 tentativas, que vai ser mantidas em secreto entre você, aquele irmão e as testemunhas, aí sim, o cristão tem que procurar a igreja ou a congregação e relatar o ocorrido. Aí esses homens vão tomar a ação à medida que achar que forem cabível para disciplinar aquela pessoa. Mas aí o versículo concluiu, 17, dizendo, né, se ele não ouvir agora nem a congregação, como é que ele deve ser tratado pela congregação? Como um cão leproso? Como uma pessoa que deve ser isolada do convívio e do contato pessoal com ela? Como um pária da sociedade? Como alguém que está contaminado com uma doença altamente transmissível, que se você passar perto dela, você fica contaminado e pode perder a sua própria vida? É assim que deve ser tratada essa pessoa? O versículo 17 disse, né? Seja ele para ti como um homem gentil e um publicano. Agora eu só quero abrir um parênteses aqui, né? Para considerar esse versículo na tradução do Novo Mundo de 1986, na Bíblia da Organização das Testemunhas de Jeová. No versículo 17 ela diz assim, se não os escutar, fala à congregação. Se não escutar nem mesmo a congregação, seja ele para ti apenas como homem das nações e como cobrador de impostos. É assim que diz a tradução do Novo Mundo nesse versículo, né, que verte essas palavras aí dessa forma. Aí eu pergunto para você, como é que Cristo tratava os gentios, os publicanos e os cobradores de impostos? Alguém pode dizer para mim, com sinceridade e com verdade, como é que Jesus tratava essas pessoas? Você tem coragem de se aventurar e mostrar com a Bíblia como é que Jesus fazia isso? Ele os tratava como cães leprosos? Como pessoas com que eles deveriam evitar o contato com seus discípulos? Era assim que Jesus fazia? Bom,
vamos ver primeiro o que nos diz o Evangelho de Mateus, o capítulo 9. Capítulo 9, versículos do 9 em diante. Vamos ver como é que Jesus tratava os cobradores de impostos. E passando Jesus dali, viu assentado na coletoria um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando Jesus em casa, sentado à mesa, eis que chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, perguntaram aos seus discípulos: por que come vosso mestre com os publicanos e pecadores? Olha só que interessante, né? Olha só que interessante. Como é que Jesus tratava os pecadores e os publicanos, os homens das nações e os cobradores de impostos? Ele chamou um cobrador de imposto para ser seu seguidor. Ele se sentava e comia na mesa junto com os pecadores e os publicanos. E aí, testemunha de Jeová? Jesus apoia a desassociação conforme vocês praticam? A desassociação, com certeza, a disciplina ele aprova. Mas é a prática do ostracismo que vocês fazem contra as pessoas. Você acabou de ver na Bíblia aqui, ó, como é que Jesus tratava os pecadores e os publicanos. Lá no Evangelho de Mateus 18, do 15 ao 17, ele falou para você tratar aqueles pecadores impenitentes como se trata os pecadores e os publicanos. E agora? E agora? O que você pode me dizer sobre isso? Bom, mas vamos continuar mais um pouquinho aqui, né? E você viu os fariseus ficou revoltados, né? Ficaram revoltadinhos quando viram Jesus lá sentado com os publicanos e os pecadores. Te lembra quem essa atitude? De olhar, nossa, olha lá, aquele irmão lá está sentado com quem não é testemunha de Jeová, com quem não segue a minha organização religiosa. Né? É igualzinho a vocês, não é? Vamos deixar de ser hipócrita, né? Vamos deixar de passar o pano, né? Quando a gente lê isso aqui, não tem outra forma a não ser aplicar a vocês mesmos. O versículo 12 diz: Jesus, porém, ouvindo isso, disse-lhes: os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os que estão enfermos. E depois aprendei o que significa isto. Eu quero misericórdia e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então, uma vez que a pessoa ela não escutava mais a congregação, acabou para ela? Não. Jesus veio chamar as pessoas ao arrependimento. Talvez naquele momento não era o momento da pessoa estar arrependida, mas ela ainda poderá ter a chance de recobrar, né, o seu raciocínio e os seus pensamentos, a sua espiritualidade e voltar para a congregação. Então Jesus nunca apoiaria o ostracismo que é praticado pela organização das Testemunhas de Jeová e o convite de um cobrador de impostos e os fariseus criticando Jesus porque ele sentava com os pecadores comprovam isso de maneira bem clara. Aí ainda no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, o versículo 19, nós temos um complemento sobre essa informação. Vejam só como Jesus era conhecido pelas pessoas lá na sua época. Jesus diz assim, ele mesmo disse assim: veio o filho do homem comendo e bebendo, e dizem: eis o homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Observaram como Jesus era conhecido pelos fariseus, aqueles que o criticavam? Amigo dos publicanos e dos pecadores. Então você consegue imaginar Jesus aprovando que uma pessoa que se afastou da congregação, seja por qual motivo for, porque cometeu um pecado, porque se tornou um pecador impenitente, ou porque ele simplesmente não concorda mais com o cristianismo, você consegue imaginar Jesus tratando essa pessoa como fazem as testemunhas de Jeová? Que quando vem uma pessoa que se afastou, que não precisa ser desassociada, não, ou dissociada, que simplesmente se afastou, que está há muitos anos afastada, eles, se possível, eles cospem e atravessam lá para o outro lado da rua. Será que esse tratamento é apoiado pela Bíblia?
E não venha me citar Judas sobre isso não, né? Versículos 2 em diante, que fala ali do anticristo, que é aqueles que rejeitam a Cristo. Aqueles que não reconhecem a Cristo, que rejeitam, que repudiam Cristo. É esse tipo de pessoa que não se deveria cumprimentar. Não aqueles que abandonaram, porque não concordam mais, porque cometeu um pecado, foi expulso. Né? E vocês viram a norma bíblica aqui. Primeiro você vai resolver o assunto, você e o irmão, quando você viu ele dando um passo em falso. Não te escutou, você chama 2 irmãos da sua confiança. É só na última instância que você vai procurar a congregação. E se ele não escutar a congregação, você vai tratá-lo como uma pessoa das nações. Como é que você trata as pessoas aí que não são testemunhas de Jeová? Ou que não fazem parte da sua organização religiosa, seja qual ela for? Com educação, né? Com respeito, cumprimento. Como é que você trata o seu patrão? É isso que Jesus deixou bem claro aqui. É assim que você deve tratar as pessoas que se afastam da sua organização religiosa. Seja você testemunho de Jeová, mórmon, adventista, da Congregação Cristã do Brasil, ou de qualquer outra dessas seitas de controle mental, que tem por único e exclusivo objetivo pregar o ostracismo para que você não entre em contato com essas pessoas. Porque muitas delas se afastaram porque descobriram a verdade dessas organizações. Por exemplo, as testemunhas de Jeová apegam-se mais ao que diz a sentinela e o corpo governante do que diz a Bíblia. Os adventistas se arvoram como cristãos, mas seguem mais os livros da Ellen G. White do que o que a Bíblia diz. Se você chegar numa congregação adventista e quiser ensinar só com base na Bíblia, você vai ser chamado a atenção. Se você se tornar um mórmon, né, eles têm até o nome de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Mas tente ensinar ali somente com base na Bíblia e desconsiderar o livro dos Mórmons. Você vai ser começado a ser encarado como uma pessoa diferente. Ou, por exemplo, na Congregação Cristã do Brasil, tente fazer um ensinamento com base na Bíblia, lendo os versículos bíblicos, mostrando que você pesquisa a Bíblia. Não, eles não vão aceitar, porque eles fazem o uso de uma bibliomancia. Abrem a Bíblia e aquele ponto que eles colocam dele é o que vai ser a sua palavra para hoje. Eles não acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. Eles acreditam que a Bíblia contém a palavra de Deus. E você não sabe qual é. Você não é incentivado a ler e pesquisar a Bíblia, o livro da onde deriva o cristianismo. E se você se afasta dessas organizações que eu citei, você é tratado como um filho do diabo, como um filho do demônio, como um cão leproso. E nós estamos comprovando aqui na Bíblia que não é assim que se deve proceder com aqueles que se afastam da congregação, seja por qual motivo eles tenham se afastado. E nós poderíamos aqui ficar complementando esse assunto, ainda citando a parábola do bom samaritano. Como foi que Jesus fez essa ilustração, mostrando lá um homem caído, sofrido, passa um líder religioso, passa outro, olha lá o homem, ó, vamos embora. É só um samaritano que não tinha trato com os judeus naquela época que vai lá e presta auxílio e cuida daquele homem. Esse é o exemplo que Jesus quer que você siga. Não um exemplo de organizações humanas que distorcem o conteúdo da Bíblia. Também temos lá o próprio Evangelho de Lucas, no capítulo 15, que relata também a parábola do filho pródigo. Aquele menino é como se ele tivesse pedido dissociação, largado porque quis, né, o convívio com o pai, com seus familiares, talvez com a congregação onde ele pertencia, e foi viver a vida do jeito que ele quis. E aí quando ele volta, o que acontece? O pai dele, não, vai procurar os anciãos primeiro lá, pede perdão para eles, escreve uma carta, depois você volta. Se eles autorizarem, você volta, aí você volta aqui, correndo que eu vou e te abraço. Não. O homem vai lá e simplesmente recebe o filho dele de volta e trata-o muito bem. E é engraçado isso, né? Porque tem o filho mais velho, que sempre teve ali do lado do pai, e ele fica com ciúme, fica bravo. Ô pai, mas eu sempre tive aqui, o senhor nunca fez nada disso pra mim? Não parece essa testemunha de Jeová reclamando?
né? Ou achando ruim, porque se trata bem aquele que se afastou ou que está voltando. Nós temos que olhar as escrituras e aprender do seu conteúdo. E temos que fazer isso com humildade. Algo que falta muito a vocês, testemunha de Jeová. Vocês se arvoram e inventam qualquer desculpa para defender o corpo governante. Até ele contra o que está escrito na Bíblia. Vocês vão para falar que é o corpo governante que está certo. Que tipo de fé é essa? Em vez de acreditarem na palavra de Deus, vocês acreditam mais nesses homens? E agora, para finalizar, um versículo que eu gosto sempre de ler ele, eu gostaria que você, testemunho de Jeová, comparasse o seu modo de agir com os pecadores com aquilo que está escrito aqui no Evangelho de Mateus 5, 43 ao 48. Eu quero que apareça algum testemunho de Jeová que consiga conciliar o que diz aqui o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, 43 ao 48, com a prática do ostracismo que vocês fazem. Tá? Vocês consideram os dissociados, os desassociados, como cães leprosos e como inimigos da verdade. Da verdade de vocês, né? A verdade que muda toda hora. Então vamos ver lá o que Jesus disse. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, abençoai os que vos amaldiçoam, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos tratam com maldade e vos perseguem. Olha, é só esse versículo aqui e já acaba com vocês, São João. É por isso que vocês não gostam muito de falar de Jesus, né? É por isso que nas reuniões vocês falam mais do Antigo Testamento, das escrituras hebraico-aramaico e das cartas do apóstolo Paulo e outros escritores do que dos evangelhos, né? É porque vocês não conseguem conciliar o que Jesus Cristo disse com o que vocês ensinam nas congregações. Vocês não conseguem fazer um simples exercício de raciocínio e conciliar o que Jesus Cristo disse aqui com o que o apóstolo Paulo escreveu, com o que Pedro escreveu. Fica muito difícil, né, para vocês. Vocês são limitados nesse sentido. A imunização cognitiva efetuada pelo corpo governante é muito grande. Você não consegue perceber o que está escrito aqui. Vocês consideram aqueles que abandonam como inimigos, como pessoas que te amaldiçoam, te perseguem. E como é que você deve tratar essas pessoas? O corpo governante diz que você não deve nem orar a favor de um desassociado, não é mesmo? Se eu não me engano, tem uma instrução desse sentido, não tem? Quem sabe dessa instrução, deixa ela aqui nos comentários. Ou se eu estou falando besteira, mostra para mim aqui onde eu estou falando besteira. Então, o versículo 44 aqui, eu vou ler ele de novo, porque assim, é impossível não entrar na mente de uma pessoa. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, abençoai os que vos amaldiçoam. Vocês acham que vindo aqui fazer isso está amaldiçoando, perseguindo vocês? Olha o que Jesus Cristo disse para vocês fazerem. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos tratam com maldade e vos perseguem. Para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz que o seu sol se levanta sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos o mesmo? E se saudardes ou cumprimentardes somente os vossos irmãos, o que fazei mais que os outros? É impossível, testemunho de Jeová. João, Judas, né? Está escrito lá para não cumprimentar. Mas não cumprimentar quem? O anticristo. Jesus diz que você deve cumprimentar até os seus inimigos, aqueles que te amaldiçoam, aqueles que te perseguem, aqueles que se afastaram, aqueles que não querem mais ser testemunha de Jeová porque descobriram aí que só existem mentiras,
acobertamento de casos de ataque contra menores, enriquecimento ilícito dos membros do corpo governante e dessa organização, compra e venda de salões do reino que são dedicados a Deus, quando a Bíblia fala que tudo aquilo que se dedica e se oferece a Deus não pode ser vendido nem passado para outros, para terceiros. Aí você se afasta porque você vê que estão desrespeitando a Bíblia e você, testemunha de Jeová, nos considera como inimigo. Quer continuar considerando como inimigo? Fique à vontade. Só que segue o que a Bíblia diz. Vocês não dizem que são os únicos que seguem a Bíblia à risca? Como é que vocês podem justificar o ostracismo com base naquilo que está escrito aqui no Evangelho de Mateus? E conclui o 48. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Lendo novamente o versículo 47. E se saudardes ou cumprimentardes somente os vossos irmãos, o que fazeis mais que os outros? Eu acho que agora o assunto ficou bem estabelecido, não é, pessoal? Acredito que deu para compreender que o Evangelho de Mateus 18, do 15 ao 17, demonstra que deve ser aplicada uma orientação, uma disciplina, se possível, àqueles que pecaram de forma impenitente e que não se arrependem, mas que essas pessoas devem ser tratadas com respeito e com dignidade. O Evangelho de Mateus, no capítulo 5, 43 ao 48, foi matador. Especificou de forma bem clara que você deve até orar pelos que vos perseguem, pelos que vos amaldiçoam, devem cumprimentar até os seus inimigos. A Bíblia é clara. Agora eu pergunto para você, que pertence a uma dessas organizações religiosas, Testemunhas de Jeová, Adventistas, Congregação Cristã do Brasil, Mormons, que excomungam as pessoas e as tratam como cães. Você vai seguir o que os homens estão te orientando ou vai seguir aquilo que a Bíblia realmente ensina? Fica a seu critério, fica de acordo com a sua mente e o seu coração. Bom, pessoal, quero agradecer vocês que ficaram até o final nesse vídeo. Solicitar, fazer aquele mesmo pedido que fizemos no início, para que você, se possível, curta, comente, compartilhe, deixe a sua opinião e vamos fazer com que o nosso canal Livre-se de Crenças Limitantes atinja e chegue realmente a mais pessoas. E, por favor, lembre-se sempre, leia as Escrituras, considere as Escrituras e seja questionador. Não aceite sempre as coisas de bom grado, por mais que você confie nas pessoas. Lembre-se dos exemplos lá dos bereanos no passado. Eles aceitavam o que Paulo falava, só que eles iam para casa, pegavam aquilo que receberam e consideravam para ver se era realmente assim. Faziam a sua própria pesquisa depois de comprovado a verdade dita pelo apóstolo Paulo, é que eles iam lá e aceitavam com anelo e com carinho, porque comprovavam por si mesmos a perfeita, boa vontade de Deus. E por favor, lembre-se sempre, livre-se de crenças limitantes. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.